Boa noite para você que nos assiste na transmissão. Hoje é dia de estudar Romanos. Semana passada conversamos sobre o capítulo 12. Hoje será o capítulo 13, que é um capítulo interessante. E eu vou ler os primeiros 4 versículos de Romanos 13. Na minha versão, diz assim. Eu vou ler primeiro aqui, depois eu leio no Datashow. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Eu leio Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram, por ele, estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Alguns textos na Bíblia, eles são meio mal interpretados. Um exemplo que eu gosto muito de citar é o de Filipenses 4, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aí a pessoa que lê esse texto meio desavisadamente, e aí o texto é dividido, em versículos, então assim, você às vezes não lê o versículo que vem antes, nem o versículo que vem antes desse, e aí você acaba achando que o versículo fora do seu contexto quer dizer que você pode qualquer coisa em Deus. Quando, na verdade, o contexto de Paulo em Filipenses é basicamente dizer que ele pode ser ele pode tanto sofrer como estar bem. Ele pode ter falta de recursos e ele pode não ter falta, ter abundância. É isso que ele está dizendo. Em todas essas situações, ele é de Deus. Basicamente essa é a ideia. Tudo posso naquele que me fortalece é uma reafirmação da sua identidade. Da identidade paulina como cristão. Na saúde e na doença, na riqueza ou na tristeza, Paulo diz que é de Deus. Legal. Mas o nosso texto hoje é de Romanos, que fala sobre autoridade. Lá no texto da Almeida, que a Andréia colocou no versículo 1, que ela colocou na transmissão, eles falam sobre... Coloca para mim, por favor. Não é exatamente autoridades, isso aí, potestades superiores. A NVI deu uma facilitada e colocou para a gente autoridades governamentais, para não ficar a dúvida de que Paulo está falando sobre um governo humano. Ele não está falando sobre seres espirituais, ele não está falando de anjos, ele está falando sobre o governo humano que é colocado numa posição de poder para reger, organizar a sociedade. Seria mais ou menos as nossas esferas, de organização social. A gente tem a esfera federal, estadual, municipal. A gente tem um presidente e todo mundo que está lá presente na esfera federal. Nós temos governador, nós temos prefeito e todo mundo que compõe as equipes da política da gente. Qual que é o problema? Parece, numa primeira olhada, que esse texto ele está dizendo para a gente simplesmente se sujeitar a essas autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, diz o versículo 1. E aí, como o texto de Filipenses, alguém desavisadamente pode achar que é só ler. Ah, não, Paulo está dizendo para se sujeitar, então a gente tem que se sujeitar. Isso traz um problema grave, que é o seguinte: ao longo de todo o texto bíblico, nós temos diversos casos de pessoas que não se sujeitam à autoridade governamental. Moisés só ficou vivo porque alguém se rebelou contra uma autoridade governamental. Os profetas, quase todos eles falaram mal ou foram contrários às autoridades governamentais, na época, os reis. Jesus só nasceu por causa de uma espécie de rebeldia contra uma autoridade governamental também.
E aí fica para nós a questão, mas se até mesmo os pais de Jesus não se sujeitaram às autoridades, por que Paulo está dizendo para a gente se sujeitar agora? Então, a forma de ler esse texto parece não ser essa direta, percebe? Não é simplesmente, tudo bem, deve se sujeitar às autoridades, então agora tudo que presidente, governador, prefeito, Câmara e Senado e todo mundo falar, agora eu tenho que simplesmente seguir. O que já é um problema em si mesmo, porque eles falam coisas muito diferentes. E aí, já pensou? Entra governo, sai governo, entra oposição, sai oposição, você tem que se sujeitar a todas elas e obedecer a todas elas quando elas falam coisas diferentes. A gente fica com um problema enorme na mão. O fato é que Paulo escreve esse texto, e aí a gente tem que lembrar de todo o contexto da carta. E aí eu faço aqui uma lembrança do que eu falei semana passada. A gente precisa entender os 11 primeiros capítulos para entender os últimos 5. A gente precisa lembrar das misericórdias de Deus para entender todos os conselhos e mandamentos de Paulo a partir do capítulo 12. No capítulo 12 ele fala sobre a nossa missão como cristão, o nosso relacionamento dentro da igreja, dentro da comunidade e o nosso relacionamento com Deus. Aqui ele começa a falar sobre o Estado, então a gente está falando de um relacionamento social, mas fora da igreja, fora da comunidade. Depois ele vai falar sobre um pouco de futuro, esperança, escatologia, e a gente vai chegar lá para o final. Mas antes disso, o papel do cristão em relação ao Estado não é de uma submissão cega, porque o governante, ele não... O importante aqui não é a pessoa, é o cargo. O importante aqui não é a ideologia de quem ocupa o cargo, mas o cargo em si. Eu vou tentar explicar isso melhor. Olha o versículo 4. Ele fala que o versículo 3, os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Tudo bem, pratique o bem e ela o enaltecerá. E aí vem o versículo 4, pois é serva de Deus para o seu bem, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. O ponto de Paulo é muito simples. Se a autoridade é instituída por Deus, ela deve ser serva de Deus. Do mesmo jeito que nós somos servos de Deus, a autoridade também é. A partir do momento que a autoridade deixa de ser serva de Deus, aí esse contrato de obediência é quebrado. Percebe? Eu só devo obedecer à autoridade, eu só devo obedecer ao poder político, eu só devo me submeter, me sujeitar às decisões dos governantes, desde que eles também se submetam e se sujeitam às leis de Deus. É assim que funciona. Deus coloca uma autoridade, essa autoridade organiza a sociedade. A partir do momento que essa autoridade quebra o contrato com Deus, nós quebramos o contrato com a autoridade. É assim. E aí eu vou dar 2 motivos para isso. O primeiro deles é teológico, o segundo é meio histórico. Vamos ficar com o teológico primeiro. Um tempo atrás, no final da Segunda Guerra Mundial, alguns líderes nazistas fugiram, né, lá das invasões russa e americana que aconteceram na Alemanha, e aí eles tentaram se esconder para não sofrerem o julgamento que sofreriam caso fossem pegos, certo? E aí tem uma história famosa de um camarada que foi pego lá na Argentina, foi levado, ele tem um nome alemão difícil, vamos chamar ele de João, que eu não sei ficar pronunciando alemão. Ele foi pego lá na Argentina, foi levado para Jerusalém para um julgamento. E aí teve uma filósofa que acompanhou esse julgamento, chamada Hannah Arendt, e ela percebeu uma coisa muito interessante. Ele acreditava, esse líder nazista, acreditava que ele só estava obedecendo ordens. A culpa não era dele, ele só fazia o que mandavam. Então, ele escolhia as pessoas que iam para campos de concentração ou não, e quais deles. Então, ele basicamente escolhia quem ia morrer e quem ia viver. Essa era a função dele. E aí, em todo esse julgamento, a defesa dele é basicamente fundamentada no fato de que ele não era responsável, ele só fazia o que mandavam. Qual o problema? Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós somos responsáveis diante de Deus pelo que fazemos.
Essa é a razão teológica. Carregamos a responsabilidade de fazer o bem, carregamos a responsabilidade de viver as misericórdias de Deus, essas que foram instruídas por Paulo nos 11 primeiros capítulos. Então tenha sempre em mente, ao ler Romanos, os 11 primeiros capítulos que falam do Evangelho, para aí sim entender os últimos 5. As autoridades, quando elas não vivem as misericórdias de Deus, elas tomam para si culpa. E a gente quebra esse acordo de obediência porque a gente não vai compartilhar da culpa que as autoridades vão ter. É isso. A gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade de fazer o bem. A gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade de viver as misericórdias de Deus. Eu não posso simplesmente lavar as mãos e dizer que eu estava só obedecendo ordens, porque Deus responsabiliza o indivíduo e não o grupo, e não o chefe, e não a família, e não quem quer que a gente coloque a culpa. Adão é tão responsável quanto Eva. A mulher que tu me deste é uma desculpa que não funciona. Não dá para a gente colocar a responsabilidade do bem no governo. A gente tem que fazer a nossa. Segundo motivo é um motivo histórico. Esse primeiro foi o teológico. Se o nosso chefe pecar e a gente ir junto, a gente vai pecar também. Esse é o motivo teológico. O segundo motivo é histórico. A nossa denominação, ela cresceu dentro de um ambiente de perseguição, em que havia muitas brigas, muitas guerras, muitas perseguições. Foi. Então, os batistas nasceram nesse contexto de disputas religiosas e guerras religiosas. E aí, eles decidiram, e por ser formados, né, os batistas são formados por vários grupos diferentes dentro da mesma comunidade, eles optaram pela democracia. E nessa democracia própria da comunidade, eles optaram pela não submissão ao Estado. Porque existem denominações dentro do protestantismo que estão ligadas ao Estado. Existem vertentes do cristianismo que estão ligadas ao Estado. A nossa não. E essa é a nossa razão histórica. Se a gente está assentado sobre uma tradição que exige uma separação, a gente precisa continuar essa tradição. A gente precisa continuar olhando para as autoridades e pensando, elas são de fato obedientes a Deus? E se não são, como a gente vai denunciar que elas não são? Existe um problema muito claro na história do cristianismo, que é essa ligação da política e da religião. Toda vez que o cristianismo se alinha à política, o cristianismo perde. Não tem como a gente tentar mudar as autoridades, porque acaba que a gente é que se corrompe. E a gente aqui, entenda-se, a igreja, o cristianismo. Quando a igreja tenta se alinhar com a política, ela que sai perdendo. Por isso que Paulo está dizendo para a gente que só existe sujeição, só existe submissão se essa autoridade obedecer a Deus. E aí a gente está com um problema enorme nas mãos. Por quê? Que autoridade que se submete a Deus? Porque hoje em dia a gente está vendo um monte de autoridade política dizendo que é cristã e que na verdade não segue os princípios, os preceitos dos 11 primeiros capítulos da misericórdia de Deus. E aí o que a gente vê, né, entre ano sai ano, e agora está ficando muito mais acentuado, são grupos políticos que tentam aproximar os religiosos para ganhar voto, para ganhar massa, para ganhar seguidor. E se a gente se submete a isso, quem sai perdendo é a gente, quem sai perdendo é a igreja, quem sai perdendo é o cristianismo. É muita ingenuidade nossa achar que a gente vai colocar alguém num cargo alto que vai ser cristão, e aí por isso o Brasil vai ser cristão. Porque a transformação não vem de cima para baixo. A transformação não vem por causa de uma decisão de um líder. A transformação vem dos indivíduos que se submetem às misericórdias de Deus, que têm contato com Deus, que conhecem os 11 primeiros capítulos de Romanos, e aí sim se transformam. E a gente volta para Romanos 12, experimentam essa nova vida, essa metanoia, essa transformação. E aí sim, vivem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não dá
para a gente se submeter a uma liderança política que fala que é cristã, mas não é. E isso tem de todos os âmbitos do espectro político. Da ponta da esquerda até a ponta da direita tem gente usando a religião só para angariar seguidor, só para ter voto. Quando os líderes políticos não obedecem a Deus, essa é a nossa deixa para não obedecer ao líder político. Mas aí a gente tem outro problema. Tudo bem, não precisamos nos submeter, nos sujeitar. Quebraremos a lei? Não. E aí Paulo relembra isso. A gente não pode também quebrar a lei, porque se a gente quebra a lei, se a gente faz o mal, e ele fala, se você praticar o mal, tenha medo. Se você quebra a lei, se você completamente numa rebeldia em relação à ordem social, à lei, ao Estado, você vai experimentar a força do Estado. Então existe um equilíbrio aqui muito complicado, muito difícil entre a rebeldia em relação ao que não é de Deus e a nossa submissão às leis. Não podemos quebrar as leis. Não podemos sonegar imposto para a glória de Deus. Não podemos. Não podemos praticar nenhum tipo de crime sob a desculpa de que somos cristãos, sob a desculpa de que Deus está acima da Constituição. Não podemos. Somos também cidadãos brasileiros. Precisamos obedecer às leis que regem o nosso país. Mas quando as leis que regem o nosso país vão na contramão, vão de encontro às leis de Deus, aí a gente fica com Deus. Do mesmo jeito que todos os apóstolos fizeram, do mesmo jeito que, por exemplo, Pedro fala, mais vale obedecer, mais vale honrar a Deus do que aos homens. E aí a gente talvez passe por problemas, talvez a gente passe por perseguições, talvez a gente passe por sofrimentos, que não passaríamos caso não fôssemos cristãos. E aí a questão é, como passar por esses sofrimentos? Somente se lembrarmos, somente se estivermos vivendo debaixo das misericórdias de Deus, dos 11 primeiros capítulos. Eu quero terminar o capítulo 13 com o versículo 12. Depois de falar sobre essa relação do cristão e do Estado, em que o cristão só se submete ao Estado, caso esse Estado se submeta a Deus, ele fala sobre um futuro. Ele vai lá e fala no versículo 11, façam isso, ou seja, praticar o amor. O amor não pratica o mal, portanto o amor é o cumprimento da lei. Versículo 10, aí no versículo 11, façam isso, ou seja, vivam o amor. Vivam o amor, que é a superação da lei. Porque chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Esse é o final do versículo 11, e aí ele entra no 12. A noite é passada e o dia é chegado. A NVI traduz assim, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. E aí Paulo cria uma coisa muito interessante, que é a ideia de que a gente vive numa espécie de noite. Só que é uma noite que vai raiar em algum momento, sabe? O sol vem, a luz vem, o dia vem. A vinda do sol, a vinda da luz, é a vinda de Cristo. E aí 2000 anos se passaram e Jesus não veio ainda. Mas a gente continua acreditando que Ele vem. A gente continua na esperança de que Ele vem. A gente continua na esperança de que esse dia vai chegar. Diante da nossa não sujeição à autoridade que não obedece a Deus, a gente é perseguido. E Roma já vai ser gravemente perseguida. Paulo escreve essa carta mais ou menos nos 50 e baixo. 50 e 55, depois de Cristo. O imperador que estava nessa época, se não me engano, era Cláudio. Depois dele vem Nero. Nero em 64 toca fogo em Roma. Depois de Nero vem 2 ou 3 camaradas que ficam um pouco menos de um ano. E aí depois vem o Domiciano, que persegue a igreja. Essa perseguição é à noite. Nero, que incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos, é à noite. A destruição do templo de Jerusalém no ano de 70 é à noite.
o problema que você passa hoje, que a igreja passa hoje, é noite. A sua tristeza hoje é noite. A doença, o sofrimento, a ansiedade, tudo isso é noite. Mas o que Paulo está dizendo aqui, vai vir um dia. Vai vir Cristo. E quando ele vier, não vai haver mais noite. Não vai haver mais governante que desobedece a Deus, porque o nosso governante será o próprio Deus. Não vai haver mais perseguição, não vai haver mais destruição do templo nem da igreja. Não vai haver mais dor nem sofrimento. A noite está quase acabando, o dia logo vem. E aí é nessa esperança de que o dia vem que a gente continua e se veste da armadura da luz. É nessa esperança de que o dia vem que a gente vive. É à luz dessa esperança, assentados sobre as misericórdias de Deus, sobre a graça e a misericórdia de Deus, sobre a sua vinda final, é que a gente continua vivendo e esperando o dia. E aí ele termina no versículo 13, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Portanto, vivamos de acordo com o dia, vivamos de acordo com a vida de Jesus, vivamos de acordo com essa vinda também de Jesus, que nos ensina, que nos dá esperança, que nos dá força para continuar caminhando, para superar cada problema que se apresenta diante de nós. Inclusive o problema das autoridades que não se sujeitam a Deus. Versículo 14 termina: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Somente dessa forma, a luz do dia, a luz da vinda de Cristo, a luz da noite que termina, somente se lembrando do dia que vai nascer, é que a gente consegue se revestir do Senhor. Esse é o mandamento e o conselho de Paulo. Essa é a lição de Paulo do capítulo 13. Não se sujeitar à autoridade que não se sujeita a Deus. E viver esperando o dia raiar. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai santo, eu te agradeço porque a gente lê e relê a tua palavra, especificamente em Romanos, e que tantos outros já leram antes de nós, e ela se comunica de uma forma nova, ela se comunica de uma forma mais preciosa até, eu diria, meu Deus, porque ela nos comunica a tua vinda, a tua vida, os teus ensinamentos e como a gente consegue viver esse mundo tão difícil, Pai. É só a partir da tua palavra, meu Deus, que a gente consegue viver, Pai. E é por isso eu te peço, nos ensina a tua palavra, Pai, nos ensina não só as interpretações, não só o contexto histórico, não só racionalmente, não só teologicamente, nos ensina na nossa existência, Pai, que isso vire vida para nós, Pai, que a tua palavra faça o nosso coração de pedra virar carne, que a gente consiga se relembrar da tua vinda, que a gente consiga sempre se relembrar do dia que vem, e somente dessa forma a gente vai conseguir viver. Obrigado porque o dia vem, Pai. Não sabemos quando nem como, mas acreditamos na sua vinda e por isso seguimos caminhando. Nos ajuda a caminhar assim, Pai. Em nome de teu Filho Santo que nós oramos. Amém.